Boa noite. Então, nós vamos falar hoje, enquanto o convidado não entra, que é o seu Luiz, da Multimart, nós vamos falar hoje de algumas medidas provisórias que entraram para nos ajudar nesses momentos difíceis. Entre elas, algumas de capital de giro, algumas para ajudar com folha de pagamento. E vamos discutir várias coisas de interesse do assunto. Opa, entrou o nosso ilustre convidado aí. Boa noite, senhor Luiz. Boa noite, Marco. Tudo bom, meu amigo? Eu estava aqui conversando com o pessoal enquanto o senhor não entrava, né? Eu vou tomar a liberdade já de me apresentar e falar um pouco da sua pessoa. Eu vou lhe passar a palavra para o senhor poder se apresentar para quem possivelmente não me conheça. Porque se for do Rio de Janeiro, eu acho que é difícil, se for do ramo do mercadista, né? Meu nome é Marco Gomes, eu sou da MG Contécnica, uma das maiores empresas de prestação de serviços contábeis do país, no qual temos também um escritório de advocacia chamado MG Advogados. E de antemão já me declaro que assim, eu sou uma pessoa que, por vários motivos pessoais, o dinheiro não é o que me move. Eu vou dizer o porquê, né? Em 2008 perdi minha mãe, meu dinheiro não serviu de nada. A única coisa que me serviu foi uma palavra que me trouxeram de consolo, que você pede a Deus a cura e Ele te dá a vida eterna. E eu tive o prazer de conhecer o seu Luiz e saber que ele acredita muito nisso também. Então eu posso, nesse momento, a gente pode ter todo o dinheiro do mundo. Já vou até entrar num comentário aqui que não faria parte da minha apresentação, senhor Luiz, desculpa me prolongar muito, né? Mas, assim, existem empresários que acham que para garantir o seu futuro eles têm que ter dinheiro aplicado no banco. Existem empresários que acham que para garantir o seu futuro eles têm que ter várias empresas. Existem empresários que acham que para garantir seu futuro eles têm que ter vários imóveis alugados. Agora me digam, senhores, qual é aquele empresário, principalmente de outro segmento? Eu vi empresários aqui de outro segmento que faturavam 2 milhões, no dia seguinte não faturava nada, e tinha 700 funcionários. Qual é o empresário hoje que tem dinheiro aplicado, que se sente seguro, que não tem medo do governo lançar a mão desse dinheiro? Qual é a pessoa hoje que tem vários imóveis alugados, né, que está recebendo realmente o valor dos aluguéis, que não teve que reduzir 70%, 80% do aluguel e tem um monte de imóveis vazios? Então, eu conheci o seu Luiz num momento muito especial. O seu Luiz representa para mim muito mais do que o presidente de uma associação de compras, muito mais do que alguém que faz parte da diretoria, do conselho da SERJ, muito mais do que proprietário de lojas de supermercado. O seu Luiz, para mim, representa para mim um grande cristão e um grande homem, e ele sabe por quê. O primeiro contato com o seu Luiz foi na primeira feira que eu fiz da Expo Food no Rio de Janeiro, onde nós pudemos, praticamente aquilo ali virou um confessionário, né, de um padre. Verdade. Onde nós entramos ali, o seu Luiz entrou para me apresentar, para mim fazer uma palestra, e nós saímos dali chorando, porque ele me confortou e eu confortei ele. É verdade. Né? Porque se tudo desse errado, não é imóvel que vai nos garantir, não é empresas que vai nos garantir, não é dinheiro que vai nos garantir. O que vai nos garantir se chama Deus, se chama Jesus Cristo. E eu aprendi muita coisa, senhor Luiz, já falando do senhor com o senhor durante esse tempo. Eu queria ser ponderado, queria ser equilibrado, queria ser um homem como é o senhor Luiz. E quem conhece ele sabe que eu não estou falando mentira. Já me apresentei, sou de uma empresa de serviços contábeis que está há 34 anos no mercado, tenho 1.400 lojas só em São Paulo, centenas de lojas no Rio de Janeiro, conheço um pouco de varejo, sou carioca, nasci numa caixa de tomate em Guadalupe, numa quitanda. Então, por isso, além de o dinheiro não fazer diferença na minha vida, não porque eu tenha muito, mas é que eu vi que o dinheiro não serviu para salvar a vida da minha mãe. O dinheiro não serviu para tirar a depressão da minha vida. O que serve para aliviar a depressão da minha vida, para um dia eu ter a certeza que eu vou ver minha mãe de novo, é aquilo que eu faço no meu dia a dia. E se aqui eu falar para alguém e eu ajudar alguém em alguma coisa que eu fale, o meu dia, o meu mês terá valido a pena. E eu tenho certeza, em nome de Deus, que a gente não vai terminar essa live, eu, seu Luiz, sem ter pelo menos confortado alguém.
Seu Luiz, se apresenta se é que o senhor precisa de apresentação. Ô Marco, meu amigo, boa noite a todos. O Marco tem seu Luiz, eu já falei com ele, mas ele não tem como tirar isso dele, né? Então me chama de seu Luiz, tudo bem. Marco, é verdade, nós nos conhecemos realmente nessa primeira feira, né, que você ia, eu ia te fazer a apresentação, e de lá surgiu uma amizade realmente, né? E você é uma pessoa também bastante especial na minha vida. Entrou na nossa vida através da contabilidade. Hoje nós somos clientes seus e tem feito diferença, né? Feito diferença na nossa vida realmente. Você tem muita experiência realmente no setor de supermercado e tem muita experiência também porque você é filho de comerciante, como você falou. Você já sentiu as dores, né? Acompanhou que o teu pai... Como nós fomos uma vez para o Ceasa, né, que eu tive o prazer de te convidar para ir um dia de manhã comigo para o Ceasa, e você foi e estava lá relembrando, né, tomando café lá no Luiz, né, e você relembrando lá as épocas que você ia para o Ceasa de madrugada também com seu pai. E eu sou um empresário, estou no Rio desde 79 e faço parte da rede Multimarques. Mais uma vez, a partir de ontem, né, fomos reeleitos outra vez para mais 2 anos à frente da Multimarket. E sou proprietário de loja, sou supermercadista também. E estamos aí nessa luta e passando por um momento bastante difícil, né, que o mundo todo está passando por essa pandemia, né, Marco? E muitas dificuldades, muitos setores passando mais dificuldade do que o nosso, né? Porque o setor do supermercado ele foi abençoado por ser uma atividade essencial, considerada essencial. Nós tivemos que ficar abertos, né? Graças a Deus podemos ficar abertos, mas tivemos que ficar abertos também porque não era opção nossa. Nós somos uma atividade essencial e precisávamos estar funcionando para estar garantindo alimentação para as pessoas, né? Então, é isso. Faço parte de uma rede que tem 75 lojas associadas e estamos aí. Vamos bater esse papo nosso aí para ver se a gente consegue levar algum conforto e alguma esperança, né? Nesse momento em que todos estão passando por muitas dificuldades. Ok. Perante os 18 anos de vida que o senhor tem, né, senhor Luiz? Está com 18, não é isso? E perante os 53 que eu tenho, a gente já passou por várias crises, várias dificuldades, mas nenhuma que nem essa. E todas as crises, todas as dificuldades que a gente passou, a gente poderia até perder a guerra, mas a gente sabia como combater. E hoje em dia, o grande erro que eu costumo dizer desde o princípio, desde as primeiras lives que eu fiz, é que o Brasil, em março, passou a ser um ser humano, como se fosse um ser humano doente. E que ele tinha 2 problemas. Ele tinha um problema muito sério no coração e tinha um problema sério no fígado. Não tenho partido, não tenho nome, não tenho... O meu exemplo, o meu presidente, o meu guia se chama Jesus Cristo. Mas quando as pessoas acertam, quando erram, né? Desde o princípio, algumas pessoas passaram a querer atacar. Aí, o Brasil é um paciente que entrou no hospital com um problema muito sério no coração e um problema sério no fígado. O coração seria o coronavírus e o fígado seria a economia. Existia uma pessoa, que eu não digo que essa pessoa acerta em tudo, nem metade, nem 10%, que dizia que nós deveríamos olhar para os 2 órgãos. Muitas pessoas decidiram, muitas autoridades decidiram, não estou defendendo essa outra pessoa, porque essa outra pessoa ela comete muitos erros, como todo ser humano comete. Mas neste ponto eu era totalmente contra. Eles estavam atacando só uma das doenças, o coração, que era o vírus. E colocaram todos os esforços no coração. Mas eu tinha um problema no fígado também. Que o fígado é a economia. Então eu acho que desde o princípio deveriam ter começado a dar algum antibiótico para o fígado e deveriam montar uma rede de estudos do que fazer com o fígado quando fosse a hora certa. Graças a Deus, a gente vai falar aqui hoje algumas coisas que estão começando a fazer. Mas essas coisas, elas já deveriam estar aprovadas. Elas já deveriam ter sido discutidas.
Só que ninguém nem olhou para a economia, eles estão olhando agora. É. O senhor não acha tudo isso? Eu acho sim, Marco, concordo com você. E nós estamos passando por um momento bastante difícil, né? Como eu te falei, o setor de supermercado, ele foi um setor que nós pudemos trabalhar, nós tivemos uma fase inicial, logo no início foi um boom, né? Nós começamos a vender muito, né? O supermercado, até por causa do medo do desabastecimento, né? Começou a surgir aquelas notícias de desabastecimento, então o setor, o consumidor reagiu e correu para as lojas, e nós tivemos realmente um momento bem interessante no início da pandemia. E hoje a gente já começa a sentir, né, essas dificuldades que já estão sinalizando, até por falta dessas medidas que poderiam ter sido adotadas lá atrás, né, dessas doses desse remédio, né? Então, hoje a gente já começa realmente a ficar preocupado em enxergar alguma coisa lá na frente, né? Então, a minha primeira pergunta para o senhor ia ser justamente essa. O senhor acha que o nosso faturamento do segmento está caindo e o senhor acha que ele vai cair um pouco mais? Então, Marco, como eu te falei, o faturamento do supermercado ele cresceu bastante, né? Nós começamos vendendo bem, foi um crescimento assim, até por medo. Realmente todo mundo fica com medo, né? E quando começa a falar em desabastecimento, nós tivemos um crescimento muito grande. E fomos bem em 1 mês, 2 meses, e agora nós já estamos sentindo sim uma queda no faturamento, tá? O faturamento, o mês passado, ele já reduziu bastante, já retraiu bastante. Esse mês também, ele já está caindo. Eu tenho os percentuais, por exemplo, no primeiro mês, quando começou a pandemia, nós tivemos um crescimento no nosso setor, eu nas minhas lojas, né, mais de 25%, 30%, 25%, 28%, dependendo de loja, do tamanho da loja. E hoje nós estamos realmente tendo uma queda no faturamento. Uma queda no faturamento. E, como eu te falei, Marco, a gente vê a economia toda, a gente não pensa só no nosso setor, a gente vê a economia toda. Hoje, como eu te falei, eu estava no posto de gasolina conversando com um amigo que tem posto de gasolina. E para ele foi diferente, porque sem carro na rua, caiu o movimento dele assustadoramente. E ele teve que utilizar algumas dessas medidas que você vai estar falando, que a gente não entende, mas você que estuda aí, que vai estar falando para a gente. E ele me falou que foi o que salvou o negócio dele, foi realmente estar utilizando esses assuntos que você vai estar nos orientando hoje, como nós devemos fazer. Então, eu passo para você a pergunta do que você tem de ferramenta, essas medidas, que você começasse a explicar um pouquinho para a gente, o que a gente pode estar utilizando e se beneficiando para estar enfrentando com mais tranquilidade esses momentos. Então, automaticamente, quando a gente tem a queda de faturamento, porque assim, graças a Deus, o faturamento quando aumentou, a gente não aumentou no mesmo volume o nosso custo fixo. A gente não aumentou no mesmo volume a nossa equipe. E o que eu tenho vivenciado em outras atividades? Por exemplo, eu tenho aqui uma rede que não é de supermercado, mas é uma rede grande, né, de varejo, que eles tinham, grande que eu quero dizer, 18 lojas, mais ou menos, né? Mas a atividade deles é grande. É padarias, tá? Eles tinham uma situação de 850 funcionários. Eles iam mandar 600 embora porque o faturamento deles caiu 70%. Porque era o tipo de padaria vitrine que só não servia no balcão, servia nas mesas. Uhum. E a partir dali caiu 70% do faturamento e ele com 800 funcionários. Uhum. Ele ia mandar 600 funcionários embora. Quando eu comecei a estudar essa lei, essa medida provisória, que agora se tornou lei, né? Que é a 936, que agora ela aumentou, se transformando em lei. Eu vou falar mais detalhes dela depois, mas eu quero falar a eficiência dela. Porque é aquilo, né, seu Luiz? O senhor sabe que quando eu não falo nem como contador, nem como advogado. Eu falo como mercadista, eu falo como empresário. E aí talvez seja a facilidade de quem está do outro lado entender o como utilizar. Né? O como utilizar. Se eu falar só a lei, 936 te dá a possibilidade de redução de carga horária ou de você mandar o funcionário para casa.
né? A suspensão da carga horária. Tá bom, mas na prática, como é que fica? Como é que eu uso isso? Eu vou lhe falar nesse case, nessa prática. Eu peguei e falei para o cara, não, você vai reduzir 70% da sua carga horária, você vai trabalhar com 30% do seu potencial, os outros 70%, o governo vai completar parte dele, com parte do seguro-desemprego, e no nosso site, por exemplo, tem uma calculadora lá que faz o cálculo de você pegar o seu funcionário, reduzindo tantos por cento dele, quantos por cento vai para quantos por cento, quanto o funcionário vai ganhar e quanto você vai pagar. É tipo assim, você pega lá, vou chutar aqui, tá? Mas você pega uma funcionalidade de 1.300 e você reduz 70% na carga horária dele, você vai pagar, em vez de pagar 1.300, a loja vai pagar R$ 400 e o governo vai pagar mais 500. Ele não vai receber 1.300, mas vai receber 900 ou 1.000, entendeu? Mas o que importa é o seguinte, a tua folha de pagamento vai custar para você 30% do valor. E a tua folha de pagamento não, aquele funcionário, que você pode fazer em partes de funcionários. Porque o faturamento de supermercado não vai cair 70%. Nesse primeiro momento, eu creio que isso que ele aumentou por causa da pandemia, ele vai cair. Dali para baixo é muito pouco, porque o pessoal precisa continuar comendo. Dali para baixo, o que talvez possa cair um pouco é gerado pelo desemprego, mas também o pessoal quer passar a gente, porque, assim, eu posso estar enganado, mas o desemprego que nós temos hoje é igual quando o Bolsonaro assumiu, não é maior. O que nós temos hoje. Só que ele vai aumentar, mas também não é aquilo tudo, entende? Porque já estão reabrindo algumas coisas e Deus vai abençoar e não vai cair tanto. Então, o faturamento do supermercado. Mas o supermercado, precisa, às vezes, ele precisa ter um planejamento, uma antevisão. E o que acontece? Para todo mundo em outros segmentos entraram. Eu fiz live para outros segmentos, eu peguei todos os meus clientes, o senhor me conhece sobre isso. Eu vou confessar para vocês, 95% da minha carteira, eu tenho mais de 500 colaboradores aqui em São Paulo, uma centena de colaboradores no Rio de Janeiro, executivos especializados. Eu, Marco Gomes, nos últimos 3 meses, eu não trabalhei para supermercado. Eu trabalhei para quem estava precisando de mim. Então, eu fui lá colar com o cara, eu fui orar com o cara, eu fui chorar com o cara e fui arrumar alguma solução para o cara. E como o cara teve essa queda, todo mundo olha para ele de modo diferente. Então, a gente foi negociar aluguel. Aí ele negociou. Nós fomos negociar tudo, inclusive a folha de pagamento. Com isso, essa rede que eu lhe falei, com a graça de Deus, ela está em pé até hoje, senhor Luiz. E agora, com as outras medidas provisórias que vai vir de capital de giro, eu vou ter um case para contar, falando o nome, porque essa empresa ela vai voltar do tamanho que ela era. Que agora ele precisa de capital de giro. Mas o que eu estou dizendo para os supermercados, pessoal, faça um planejamento negativo para os próximos meses e comece a tomar algumas atitudes pontuais. Você pode reduzir 25% nesse sentido, o governo vai complementar, não vai sair do seu bolso. Você não fica com uma equipe inchada ou uma equipe quando você tinha um faturamento de 30%. Porque é assim, sabe, senhor Luiz? Nós, MG com Técnica, o senhor sabe que a gente come a carne, mas come também o osso. Graças a Deus, o supermercado não é o caso. Mas tem outras atividades aí, senhor Luiz, que eu estou trabalhando de graça. E o senhor sabe que eu não largo o osso. Eu acredito, Marco. A gente tem acompanhado, né? Tem amigos que são de outros segmentos, né? Eu tenho amigos que têm loja em shopping e a situação realmente é desesperadora. E é uma engrenagem, né, Marco? O setor de supermercado está funcionando, beleza. Agora, a loja não está funcionando, um outro setor não está funcionando, gente desempregada, né? Muita gente desempregada. A situação ela é realmente desesperadora, né? E essa medida provisória, a 936, eu acho que muita gente deve ter aplicado, mas também falta muita informação, né, Marco? Esse trabalho que você faz aí é um trabalho de conscientização muito interessante, né? E a gente conversa, às vezes, com um pequeno empresário, ele não tem essa informação, ele não tem esse conhecimento, né, para estar buscando tá utilizando essas ferramentas, né? Então, o que a gente costuma dizer é que a MG ela não registra os fatos, ela procura a melhor forma de registrar os fatos. E eu sou um comerciante contador.
Então eu sinto a dor do comerciante, seja ele qual for. Se atingir os outros primeiros, eu fui viver com eles. Mas eu quero trazer para o mundo do supermercado que ele tem essa saída na 936. E que a 936 ela tinha validade com medida provisória só até 31/8. Mas ela, no dia de ontem, né? No dia 6, ela se transformou em lei. E ela vai durar até o fim da pandemia. Então, os supermercados que pouco utilizaram isso vão poder utilizar agora. E mais, segundo comentários da mídia aí, está voltando para os deputados de novo, para, se possível, se votar, porque essa medida 936, ela te dá o direito ao quê? Ou a 60 dias de afastamento, ou a 90 dias de redução de carga horária, como eu falei, com parte subsidiada pelo governo. Tá? Mas só que, para quem fatura até 4.800, o afastamento é bancado pelo governo. Acima de 4.800, o afastamento, você paga 30% para o funcionário ficar em casa. Eu não aconselho a fazer isso. Se é para você pagar 30%, paga 30% para ele ficar trabalhando. Ele vai trabalhar 30% do tempo dele, vai receber o complemento do governo e você vai ter a mão de obra dele. Uhum. Então, se você tem que olhar. Quando eu falei que alguns clientes a gente começou a trabalhar de graça, automaticamente nós somos uma empresa que nós temos um faturamento alto, mas a nossa rentabilidade é pequena. Porque o nosso foco não é dinheiro e porque a gente trabalha no volume. Então, quando você perde uma parte do faturamento, né, trabalhando para pessoas de graça que estão precisando de você, e o senhor sabe que eu não largo isso, eu não tenho coragem de dizer, agora você está lascado, agora você se vira. Não, é onde eu mais me dedico, cara. Certo? Então, o que acontece? Eu, como MG, eu descobri que eu consigo trabalhar para a mesma quantidade de clientes com menos pessoas. E talvez agora, com essa queda de faturamento que o supermercado tenha, ele consiga, utilizando essa redução de carga horária, chegar à conclusão, não é que ele trabalha com menos pessoas. Ele pode ficar com a mesma equipe e reduzindo 70% de 5 caras aqui, mês que vem mais 70%. Você tem direito de usar isso durante 90 dias com o mesmo profissional. Então, você pode fazer um planejamento para você pegar. E eu acho que não é nada, um supermercado que vende 2 milhões, 1 milhão e pouco, ele pegar 5, 6, 7 elementos e falar, vou fazer um teste com esses 7 elementos aqui, vou colocar eles trabalhando só 30%. O senhor vai ver que o senhor dá conta da mesma forma. E o senhor reduziu 30%, aí 70% a sua despesa aquele funcionário. E é uma despesa grande, né, Marco? Folha de pagamento, né? O supermercado. E automaticamente. Folha de pagamento, luz e aluguel, né? São o que pesa mais. E a folha de pagamento é o que pesa mais realmente. É outra coisa que a gente vai começar a discutir, mas de leve. Porque até aqui, o mercado aumentou 30% do faturamento, como é que ele vai pedir desconto no aluguel, né, Silvio? Mas agora, né, amigo? Chegou a hora. Tem outra coisa também. Um cara que nós admiramos muito, que é o Fábio Queiroz da Sérgio. Ele, no segundo dia, ele foi o homem suficiente para dizer não vai faltar abastecimento. E ele nem tinha poder para dizer isso, mas ele disse, e não faltou. Tá? Eu vou fazer uma parte aqui, porque eu fiz uma live antes com ele, fiz outra semana passada, e na primeira live que eu fiz com ele, eu falei que eu tinha uma mágoa no coração. Porque nós temos vários super-heróis, que são médicos, enfermeiros, e esses são homenageados toda hora. E até aquele momento, ninguém tinha homenageado o repositor do supermercado. Uhum. Eu fui repositor de supermercado. Entendeu? Nós sentimos o pessoal os nossos colaboradores, Marco, isso que você está falando, eles falavam, eles perguntavam e trabalharam com muito medo, Marco. A gente chegar no início, quando tinha que trabalhar, tomando todos os cuidados que a gente teve que tomar, colocando os acrílicos, usando o álcool gel, com todos os cuidados que nós tomamos, o pessoal ficou realmente com muito medo de trabalhar. E eles falavam, às vezes, todo mundo falando de médico, de enfermeiro, que é lógico, muito importante, mas não se falava realmente no nosso funcionário, né? Então, mas eu não sei se você ouviu uma live que ele fez no Cristo Redentor, Fábio. Sim, nós acompanhamos. Aquilo foi uma coisa mais linda do mundo e uma homenagem. Todo o setor se sentiu homenageado, se sentiu lembrado, agraciado ali, né? Foi uma coisa maravilhosa aquela live. E assim, olha, eu fiz uma live semana passada com ele, eu falei para ele, olha, Fábio, eu chorei a live toda.
E sabe, seu Luiz, eu lembrei do meu pai. O senhor sabe que o português ele não ganha dinheiro no que ele ganha, ele ganha dinheiro no que ele deixa de gastar. Meu pai nunca pagou um carregador no Ceasa. E eu vi o meu pai ser humilhado por ele ser um quitandeiro a vida inteira. E ninguém para homenagear ele. Eu vejo muito repositor de supermercado aí, e aqui em São Paulo eu comprei algumas brigas, e as brigas estão gostosas, com pessoas, eu não vou me alongar muito nisso, porque eu estou falando em meu nome, tá, gente? Com pessoas que que falam na mídia que mercadista é ladrão. Vai trabalhar de domingo a domingo para você saber o que é ladrão. Porque os preços aumentaram. O preço aumentou porque o arroz aumentou lá na plantação porque o dólar aumentou. Mas começaram a fazer essa palhaçada aí. E tinha lá político entrando para querer fazer fama junto com rede de televisão e fazendo palhaçada dentro do supermercado. Querendo esfregar o código consumidor na cara de funcionário humilde do supermercado, dizendo que ele é obrigado a vender um dananinho. Se tiver alguém aí que for obrigado a isso, manda me procurar, que eu vou mandar meu jurídico agir. Não é obrigado, não. Quem faz o código de barra é o fabricante, não é o mercadista. Outra coisa, a data de validade do produto ele não vai nos 8 postos do dananinho, vai num só. Então, como é que eu posso fazer isso? Você tem que vender o arroz a preço de custo. Tudo bem. O que é custo para você? É o custo que eu pago nele? E a minha luz, o meu aluguel, o meu funcionário, quem paga? Amém. Entendeu? Teve um mercadista aqui na Zona Norte, aqui no litoral norte de São Paulo, que foi preso porque colocou, a média dele de colocar era 30% sobre compra. Falaram que ele era ladrão. Coloca 30% sobre compra para ver se você tira mais de 2%. Se bobear, você não tira nada. Agora eu estou falando num todo. É verdade. Então, assim, essa pessoa já cruzou com o cliente da MG aqui em São Paulo e não teve muito sucesso não, viu? Porque quem é órgão fiscalizador é o PROCON, não é deputado. Vou parar a conversa por aqui, senão vou começar a falar. Vamos entrar na área da polícia que vai ficar... Mas para mim, pode vir. Bem, eu estou aqui, eu sou isso. Que tá certo, eu sei, a gente conversa, a gente agora, sabe que você... Eu não vou permitir. A gente sabe que você gosta de comprar uma briga. Exato, eu não vou permitir que chame mercadista de ladrão. Eu tenho meu pai com 94 anos com Alzheimer e que não teve nenhum mestre em faculdade que me desse conselho melhor do que aquele homem. Então ninguém vai te respeitar. Entendeu? Agora vamos voltar à nossa pauta. A 936, deu para entender, senhor Luiz, o que ela pode ser usada na redução da carga horária do funcionário, nós podemos economizar, ok? Sim. Pode haver também, em algum momento, se você fatura abaixo de 4.800, você pode deixar seu funcionário em casa por conta do governo. Certo? Acima disso, você tem que pagar 30%. Eu trabalho muito com a redução. Tem uma outra medida provisória, que é a 927, que ela está em vigor até o dia 20/7. Mas eu também acredito, como a 936 virou lei, e outra coisa, virou lei e voltou para o Congresso, porque na 936 nós temos assim, nós tivemos aqui uma pergunta da SA Varejo, que eu agradeço tremendamente a audiência, a entrada deles, mas foi uma pergunta tão estratégica que eu queria responder isso no final. Tá? Eu já vi agradeço vocês da SA Varejo que entraram, fico honrado e vou responder isso no final. Vou me tomar liberdade porque a pergunta foi muito inteligente. Né? Nós falamos da 936, mas tem também a 927, que está em vigor até 20/7, mas ela pode se transformar em lei. O que é a 927? Coisa que muita gente já sabe. A 927 nos deu direito a pagar as férias. Eu solto o cara de férias hoje, eu pago ele só no 5º dia útil do mês subsequente. Então, não preciso pagar ele antecipado. Eu não sei se até 20/7 isso não vai se transformar em lei. Se se transformar, estou falando de uma hipótese. Nós podemos começar a esvaziar as nossas rescisões. Mas, se, infelizmente, só a redução de carga horária chegou lá na frente e reduziu tanto que eu tenho que fazer rescisão, eu já tenho as minhas férias enxutas. Porque eu vou pagar as férias, veja bem, eu vou soltar o cara de férias hoje, não vou dar nada para ele. Eu vou pagar ele no 5º dia útil do mês subsequente. E 1/3 eu vou pagar na rescisão do ano. Certo? Essa é uma medida que está em vigor até o dia 20/7,
Porém, na minha opinião, existe grande muito grande. Ela já está no Senado. Entendeu? Ela já está no Senado. Eles sabem que a gente precisa disso. Certo? Então, com isso, nós reduzimos também, nós temos que trabalhar com o planejamento para reduzir também o nosso passivo tributário. Né? Então, essas e outras discussões, elas vão trazer que, mesmo que o nosso faturamento caia, nós estejamos em condições. E faz parte da resposta da Supervarejo que, se vocês começarem a vivenciar a crise agora, e vivenciarem com força, vocês vão sair dela mais fortes. Que vocês vão ver que uma loja que trabalha com 50 funcionários, e aí, lá na frente, eu acho que isso vai inverter, Deus vai abençoar que isso vai inverter, e nós vamos ter força de tocar a loja com mais faturamento com menos pessoas. Né? O que eu torço não é para trocar a loja com menos faturamento com menos pessoas. É estar preparado para tocar a loja com as mesmas pessoas com mais faturamento. E ainda assim, dando férias. Nós vamos ser capazes disso usando o planejamento, porque o cara aprende a nadar quando é jogado dentro d'água. O mercadista está entrando dentro d'água agora. Na dificuldade que a gente consegue, né, Mário? O marco é achar as saídas melhores, né? Exatamente. Agora, o Marco, vai estar vivenciando essa queda de faturamento. Eu acredito, o Marco, que isso não vai, do jeito que ela tem evoluído, eu tenho sentido pelas lojas. Hoje, por exemplo, nós fizemos a quarta-feira, né, que é o dia mais forte. Ela já foi, eu já estava olhando o fechamento, não tive o fechamento e estava olhando. Já foi mais fraca do que a quarta-feira equivalente do mês passado. Então, realmente, a queda de faturamento é uma coisa triste, mas que a gente vai ter que se preparar, como você está falando, né? A gente aprende, tem que aplicar os remédios agora, né? Para não ter que tomar medidas mais drásticas lá na frente. Né? Nós temos também a medida provisória 944, né, Marco? Que também... Sim, sim. Mas antes da 944, eu queria lhe fazer outra pergunta sobre isso. Com esse aumento de vendas tremendo que teve aí, o senhor acha que pode ser que os mercadistas que já não gostam de comprar muito, né, senhor? Os mercadistas não gostam de comprar, né? O senhor acha que tiveram um aumento de estoque muito grande para poder manter o... Porque, assim, nós mantivemos a palavra do presidente. Uhum. Nós mantivemos a palavra do presidente, que eu falo da Sérgio, e nós mantivemos a nossa palavra, que era manter o mercado abastecido. Não ia faltar alimento na mesa do brasileiro. E isso é graças ao senhor, graças a vocês, graças aos seus funcionários. E principalmente ao empresário do varejo que meteu a cara e falou, eu vou comprar, se eu tenho dinheiro para pagar, depois eu vejo. O senhor acha que nós podemos estar com o estoque mais alto que deveríamos? Com certeza, Marco. O que aconteceu? Como você está falando aí o Fábio, eu faço parte do conselho da Sérgio e a gente conversou bastante com todos os associados, os conselheiros, né? Muito. O Fábio fez um trabalho, Marco, maravilhoso. A Sérgio, o trabalho que a Sérgio fez junto com os órgãos governamentais, discutindo essas medidas que em alguns estados tomaram medidas absurdas, até contra o supermercado, que era essencial, né? Então o Fábio, ele trabalhou incansavelmente para poder estar garantindo e passando discutindo com os governos, né, tanto municipal como estadual, a tomada dessas medidas, né, dividindo. Isso foi uma coisa bastante interessante. E quando se falou no desabastecimento, realmente nós conversamos, né, com todos os supermercadistas e todos foram consultados e foi tomado esse compromisso. Não vai haver desabastecimento. Não vai haver desabastecimento. Mas aí começou a acontecer uma coisa. Por exemplo, o pessoal do arroz lá do Rio Grande do Sul, que foi um momento, ninguém queria vir para o Rio de Janeiro. Ninguém queria vir para o Rio de Janeiro. Então, quando você conseguia comprar arroz, eu, por exemplo, aconteceu isso. Eu comprei só de arroz italianinho, eu comprei 4 vezes mais do que eu vendo. Eu tenho arroz hoje dentro de casa, porque naquele momento a dificuldade era do pessoal dos carreteiros virem para o Rio de Janeiro. Porque o Rio de Janeiro e São Paulo era o foco, né? São Paulo, depois Rio de Janeiro. Quando você falava
para aquele pessoal para vir para cá, ninguém queria. Então, nós começamos a nos tocar. Eu, por exemplo, óleo de soja, todos esses produtos, eu e todo mundo que é do supermercado, esses produtos realmente essenciais e que não são tão perecíveis, todo mundo está com estoque elevado. Todo mundo está com estoque elevado. E eu estou sofrendo isso e creio que todo mundo está sofrendo isso. Né? E agora, então, você fez um estoque, você levou seu estoque e agora começa uma queda de venda. Aí exatamente. Aí vem a falta, talvez, de capital para pagar. Certo? Falta de fluxo de caixa. Sinalizar um fluxo de caixa, problema. Mais uma coisa que eu tenho que posicionar aqui para ser justo. Gente, para quem talvez esteja assistindo a gente, não seja mercadista, ou venha assistir isso, que isso vai ficar gravado nas mídias digitais da MG, o seu Luiz fala, o meu faturamento aumentou 30%. Gente, mas agora o seu Luiz está com estoque cheio de arroz, que ele pagou um valor e vai talvez ter que vender por um valor mais baixo do que ele pagou. Vocês sabem lá o que é isso? E é o que está acontecendo. Aí começa lógico. Sou mercadista, seu Luiz. Sou mercadista. Agora manda aqueles caras que estavam indo lá falar para o senhor vender o arroz a preço de custo, manda eles ir lá agora. Falar que o senhor está vendendo abaixo do preço de custo. Falar que o senhor é herói. Falar que o senhor está tendo prejuízo. Ou então ele fazer o chequinho para ajudar a pagar. Por isso que eu fico revoltado. Entendeu? Que o óleo, o senhor está falando só de commodity aí. É tudo coisa que vai cair. Agora ninguém vem na nossa loja para fazer propaganda. Olha os caras aqui, ó, que trabalharam sob risco de vida e agora estão pagando a conta. Estão pagando a conta para manter vocês abastecidos. Vamos ajudar eles. Governo, vamos ajudar. População, vamos ajudar. Só fala que só faturou mais. Então o nego pensa, senhor Luiz, que como o senhor faturou 30% a mais por mês, o senhor mandou dinheiro para Miami, entendeu? E não é a realidade. Ô Marco, e outra coisa que aconteceu também no início, embora isso durou pouco tempo, mas logo depois foi revertido, até as próprias indústrias mesmo, eles começaram a reduzir o prazo também. A gente tinha que comprar e o pessoal, eles começaram a ficar com medo, de repente, da inadimplência, aquilo tudo, e teve. Exato. Arroz mesmo, a gente teve que comprar, tinha que comprar à vista. Eu cheguei a comprar arroz à vista e teve alguns fornecedores que, o pessoal que é do setor do supermercado, não vou citar, mas que reduziram o prazo pela metade. Então, e essa história então, que o agora... mercado aumentou o preço, Marco, isso não a gente que vive isso não é verdade realmente. Por exemplo, o alho. Foi uma coisa que o Procon pegou muito em cima do alho. Gente, o alho vem da China, começou a não chegar alho. A safra do Brasil está começando agora. Aqui, a safra de Minas Gerais começando a entrar o alho nacional agora. Mas quando começaram com aquela história, cara, que tinha que se vender o alho, que estavam extrapolando em cima do preço do alho, não entrava alho da China e as fronteiras da Argentina foram fechadas, que é de onde vem o alho também. Então, automaticamente o produto vai sumir e vai subir. Então, é uma coisa que aconteceu, né? Eles demoraram um tempo para descobrir, depois de tanto eu gritar e algumas pessoas falarem que eles tinham que ir na indústria e eles tinham que ir na lavoura. Por causa que, infelizmente, até o que se produz aqui dentro é dolarizado. E isso eu falo do arroz. Aumenta o valor do dólar, aumenta o preço do arroz aqui dentro. Não sei por quê. Porque se fosse eu ia falar 50% da produção nacional é na minha terra e não vai vender em dólar. Porque se não deixar fazer isso, eu exporto o dólar. Então eu tenho que parar de falar, né? A gente tem que parar de falar nisso. Vamos falar no nosso foco aqui, porque senão eu fico louco. Porque eu fico com a dor no peito, entendeu, seu Luiz? Que eu sei que vocês estão passando. E aí o cara ainda vai falar que vocês são ladrão, que vocês estão aumentando o preço do arroz, que vocês estão aumentando o preço do alho, ainda vai chamar a polícia para a porta da sua loja, falar que vai levar preso. Ah, irmão, comigo eu não aguento, não. Se é com um cliente meu, ele vai ter que me levar preso. Mas vamos lá. Falando das medidas que podem nos ajudar, nós falamos da 93697, da questão de pessoal. Tem uma outra medida, que é a 944, tá? Ela está no Senado Nacional, mas ela é a medida provisória que está em vigor, que ela traz um capital para pagar a folha de pagamento de 2 salários. Também. Exato. E ela traz para pagar em 6 meses de carência e 36 parcelas. 6 meses de carência, 36 parcelas, certo? Para as empresas de faturamento de 360 mil a 10 milhões, juros 2,25% ao ano, certo? E
a única coisa que ela pede, até o que eu estou sabendo aqui, é a CND do INSS. Eles não estão exigindo a questão de nome ou não e tal. Se alguém tiver o INSS atrasado, parcela, pega a certidão negativa e entra para pegar esse benefício. E pega a medida. Exatamente. E aí, o que acontece? A única coisa negativa aqui, para a gente não vai ser negativa, porque eu acho que não vai haver grandes demissões nos supermercados, o cara que pegar esse dinheiro aqui, ele tem que dar 2 meses de estabilidade para a sua equipe. Funcionário. Fora os 2 meses, mais 2 meses. Mas veja bem, aí mesmo aquele mercadista que não está precisando do dinheiro, eu não falei isso, rega o dinheiro a 2,25 ao ano, certo? E sai do banco, ou então capitaliza a empresa, que não é para isso. Esse dinheiro é para não deixar gerar desemprego. Uhum. Que é o que a gente diz que vai começar a acontecer com os supermercados se a gente não tiver ajuda. Certo? Agora, Marco, você falou uma coisa importante, interessante aí, e que preocupa bastante, né, que a gente não tem essa informação, que é justamente o que impede, né, as empresas de estar tendo acesso a esses benefícios, né? E você deu uma boa notícia aí agora que o impeditivo, as dívidas que tem com a Receita, isso pode ser, eles estão sendo flexíveis, estão flexibilizando mais esse acesso, né, a esses benefícios. Principalmente o impeditivo. Por exemplo, houve uma entrevista de 2 horas na CNN do ministro da Economia, e ele foi bem claro nas falas dele, que eles estão cientes que eles têm que pôr capital no mercado. E não é só pelo supermercado, não. Principalmente são por essas lojas de shopping, esses restaurantes que estão reabrindo aí, senhor Luiz. O senhor acha que esses caras vão reabrir? Muitos não conseguem nem reabrir, mano. Então, mas aí agora eu vou falar para o senhor, por exemplo, de 2 linhas. Nosso tempo, falta 14 minutos que eu falo demais. Assim, nós temos 2 linhas. Nós temos para empresas pequenas, nós temos o Pronamp. Tá? O Pronamp ele é um fator, ele te dá direito a um crédito de 30% do faturamento de 2019, certo? Ou 30% do faturamento médio dos meses que você trabalhou em 2019. Sim. O Pronamp, até aqui, eles estavam dificultando demais, mas agora estão começando a facilitar. De tal forma que eu acabei de receber, antes de entrar no ar do senhor, um WhatsApp de um cliente meu, que o Itaú mandou um comunicado para ele, dizendo que amanhã, a partir das 11 horas, ele poderá entrar com o pedido desse empréstimo via eletrônico, sem ir na agência, amém? Entendeu? Está sendo por aí. Porque eles sabem, senhor Luiz, eles não são bobos. Pode falar, senhor Luiz. É porque esses recursos, o Marco, estava tendo grande dificuldade. Acho que os bancos não tirando Caixa e Banco do Brasil, acho que os bancos parece que não estavam tendo interesse em estar liberando esses recursos, eu não sei. Só que tendo essa dificuldade. Só que o Posto Ipiranga, sabe o Posto Ipiranga lá? O Paulo Guedes mandou um recado para eles dizendo: se vocês não comer o osso, vocês não vão comer a carne. Então, se vocês não entrar nessa daqui junto com o BNDES sai de dentro de vocês. Aí fica ruim para eles, né, senhor Luiz? Aí eles começaram a tentar flexibilizar um pouco. Então, falei do Pronamp. Exatamente. E ele falou que vão flexibilizar mais. Ele deu a entender até, isso é inconstitucional, mas de alguma forma, através de títulos do governo, de alguma forma, o governo vai ser tipo um avalista de algumas coisas que estão por vir aí. Porque não precisa ser muito inteligente para saber que esses restaurantes, essas lojas que estão abrindo aí, elas vão dar prejuízo por 1 ano. E para elas poderem se manter por 1 ano, elas precisam de um capital com juro baixo, para elas manterem esse prejuízo por 1 ano e se recuperarem. Entendeu? Porque, Marco, como a gente estava falando aqui, Marco, muitas empresas dessa não tem nem condições de reabrir. Não tem condições de estar reabrindo as portas hoje novamente. Entendeu? Mas se pegar o cara vai estar sem crédito, o cara está sem capital. E né, é uma situação. Mas eles estão dizendo que eles vão facilitar. E agora vem a 975. Né? A medida provisória 975, que ela já foi votada, já passou por todo o Congresso, já passou está só para ser sancionada pelo presidente da República e pelo Banco Central. Não é sancionada, ser regulamentada.
Então, eu não posso informar para você. Está em regulamentação que pode sair de hoje para amanhã. Certo? E o que acontece? Os bancos vão vir para cima sim. A Caixa Econômica Federal falou para um cliente meu, falou, eu não vou tirar empréstimo hoje, porque vai sair a 975. E eu vou tirar o empréstimo hoje, amanhã você vai pegar a 975, vai pagar o meu empréstimo, vai ficar com a 975. Porque o governo está vindo para cima e forte. Entendeu? E se eles soltarem a 975, eles não disseram ainda, porque está sendo regulamentado. Eu vou dizer para o senhor, não vai ser mais de que 3,5% ao ano. E você acredita que não vai ser, não vai demorar muito, Marco? Não, porque isso aqui só está dependendo da canetada do presidente do Banco Central para dizer de que forma vai ser. E pelo que eu vi na entrevista do Guedes no domingo, eles só estão estudando lá de que forma fazer, de que forma não fazer, o quê? Qual é a quantidade de vezes que vai pagar, qual é a carência que vai ter. Os juros, com certeza, na minha opinião, não vai. Não estou batendo isso, quem bate é o presidente. Não vai ser mais que 3,5% ao ano, vai ser justamente para capitalizar. Porque, como o senhor disse, se eles não capitalizarem, não vai ter arrecadação de impostos. Se não tiver arrecadação de impostos, o governo não repõe o capital dele. É uma engrenagem. O cara que trabalha no boteco ganha o dinheiro dele para comprar no seu supermercado. O seu supermercado vende para ter arrecadação de impostos. Eles não são bobos, senhor Luiz. Ninguém é bobo, que bobo somos nós. É verdade, a economia tem que funcionar, Marco. É uma roda, é uma engrenagem, né? Um depende do outro e o governo depende de todos nós para estar arrecadando. É o que você falou. Então, eles vão soltar essa 975, senhor Luiz. Certo? Eles vão soltar essa 975 e volta a dizer. Não, eles vão soltar. Vão soltar e talvez se o senhor me der a honra, eu volto no ar com o senhor para falar que soltaram. Mas acompanhem as mídias digitais da MG. Acompanhe as mídias digitais da MG, que nós estamos colocando todos os dias, para quem é cliente, para quem não é cliente. Nós temos aí, senhor Luiz, mais de 20 mil pessoas que acessam os nossos informativos via mídia digital. E nós colocamos tudo que altera. E como eu falei, eu vou fazer uma palestra, não estou divulgando aqui, eu vou fazer uma palestra no fim do ano e vou chamar todas as redes de supermercados, as redes de compra de supermercados para serem apoiadores. Mas apoiar o quê? Só com o logo dela lá. Porque juntos nós somos mais fortes. Não é a Supermarket que é mais forte. A Supermarket é mais forte porque está junto. Mas se ela estiver junto com a economia, se ela estiver junto com o outro, sabe o que vai acontecer agora, senhor Luiz? Todo mundo vai falar para os fornecedores que quiseram receber a vista que agora eles têm que dar mais prazo. Porque eles têm que dar mais prazo. Porque eles receberam alto e eles têm que dar mais prazo. Certo? É a hora, Marco, de todo mundo se unir. É a hora de todo mundo se unir, é fornecedor, esse trabalho importante que você está fazendo de divulgar e estar orientando, nessa orientação é muito importante e é a hora que todos têm. Amanhã nós teremos uma reunião na rede justamente para estar tratando disso, né, que nós assumimos essa nova diretoria a partir de hoje, né? E amanhã nós temos uma reunião justamente para estar tratando isso, estar unindo o pessoal para poder estar enfrentando, que eu acredito que nós teremos momentos muito difíceis pela frente. E eu estou à disposição de qualquer rede aí para entrar e não dizer nem o nome da minha empresa. E contribuir com mais algumas coisas. O que eu vou falar agora, senhor Luiz, nós só temos 7 minutos até o fim, eu tenho coisa para caramba para falar. Mas o que eu vou falar agora, eu quero que vocês entendam que é achômetro. Achômetro de um cara que nasceu há 54 anos, o senhor sabe que eu completei ontem, né? Numa caixa de tomate. E que com 8 anos de idade já ia para o Ceasa lombar saco de 5 quilos de laranja, enquanto meu pai lombava saco de 60 quilos de batata. E depois era tirado como otário. Mas o otário hoje tem 10 casas alugadas. Entendeu? Vendendo 2 tomates, vendendo 2 ovos, depois passou para a padaria, depois passou para o supermercado. Era otário. Né? Mas otário hoje, ele não precisa de mim para viver. E tem 94 anos e tem Alzheimer. Entendeu? Então, o que acontece, senhor Luiz? O que eu vou falar agora é achômetro, mas não é achômetro por achar. Uma coisa é fato. Saiu aí uma determinação que a dívida ativa que as empresas tiverem, dívida ativa é quando você tem uma dívida de impostos, ele vai para a cobrança de dívida ativa. Sim. Na dívida ativa, olha o que os caras estão fazendo, senhor Luiz, olha o que eu estou enxergando. Os caras estão pegando só o principal, sem juros, sem multa e sem correção, e fazendo em 81 meses, senhor Luiz. Só do que está na dívida ativa.
81 meses do principal. Sabe o que eu acho que vai acontecer, seu Luiz? Sabe o que eu acho que vai acontecer? Vai sair um refis aí com 100% de desconto em juros, multa e correção, vai pegar só o principal e fazer 180 meses. Se eles tiverem um pouco de inteligência, eles fazem isso. Porque se eles receberem o principal em 180 meses, eles colocam os bilhões que alguns roubaram aí para fazer hospital de campanha. Eles colocam de volta isso. Só recebendo o principal. E aquele empresário bem intencionado, ele tem condições de pagar. Vai pagar, vai ficar com a vida dele certa, botar a vida dele em dia. Entendeu? Aí eu vou viajar um pouco mais, seu Luiz. Eles não podem baixar imposto sem passar o que eles dizem que vão passar até o fim do ano, que eu duvido, e que isso para o varejo, isso dá uma outra reunião, é uma fria, que é a tal da reforma tributária. Tem alguns órgãos de classe nossos que são a favor, eu sou totalmente contra. Porque vai cair a submissão tributária, e estão falando na PEC 45, nós vamos ter 25% de tributação na nossa fase. Inclusive no FLV, em tudo. Não é questão de aumentar o imposto. A questão de voltar à concorrência desleal. Mas isso é uma outra conversa. E isso não vai ser julgado até o fim do ano. Mas sabe o que eu acho que se eles forem um pouquinho espertos, eles fazem? Quem pagar o meu imposto em dia, eu dou 30% de conta. Eu não abaixo o imposto, eu dou desconto. Para quem pagar Se eles receberem 30% do imposto desses caras que estão reabrindo, eles vão repor o dinheiro deles, seu Luiz. Eu sou filho de português. Tem que ser conselheiro desse pessoal lá, Marco. Seu Luiz, eu já falei para o senhor que gente, olha, eu vou falar para vocês, eu sou filho de português, mas eu sou carioca. Entendeu? Brincadeiras à parte, não é o que eu acho. Você é de que bairro, Marco? Eu sou de Guadalupe. Eu sou de Guadalupe. Eu sou lá do Chapadão. Vê se eu sou alguma coisa. Comigo, se eu não resolver de uma forma, eu resolvo de outra, hein, seu Luiz? Cuidado comigo. Mas o que eu queria dizer para o senhor, seu Luiz, é o seguinte. Eu prevejo pela frente aí, talvez até desconto do imposto, facilidade em financiamentos. Então, chegou a hora realmente, agora chegou. Até aqui, só dava para chorar e tentar sobreviver. Mas eu acho que agora nós entramos numa fase que nem diz o Abílio Diniz, que uns vão chorar, outros vão vender o lenço. É se planejar, aproveitar tudo que eles vão colocar, trabalhar o melhor possível e... Coloca a pergunta da Super Varejo. A revista SA Varejo me perguntou aqui, qual o legado que esse período está deixando para o varejo? O legado que esse período vai deixar para o varejo, que para o varejo até agora existiu o legado de colocar a sua vida em risco para continuar existindo, de colocar a sua vida em risco para manter um país. Mas a partir de agora, vai deixar o legado, que é na dificuldade que a gente se reinventa. É na dificuldade que a gente cresce. E ninguém neste mundo é varejista se for frouxo. Porque se for varejista, já decidiu. Se for frouxo, já decidiu de ser varejista. Já, porque varejo é que nem curva de rio, só para o que não presta. É ladrão, é gente querendo roubar, às vezes alguns funcionários mal intencionados, é o governo querendo levar. Então, para nós, nunca foi mole. Quanto mais bate, mais para cima nós vamos. E eu queria deixar, mais uma vez, agradecendo a honra de ter eles como pessoas que estão assistindo essa live, dizer que o legado que deixa é que na crise é que nós crescemos. E a crise por varejo já começou lá atrás. A crise de enfrentar um inimigo invisível, de comprar produto sem poder chegar, pagando à vista, sem ter dinheiro, tendo sido como algumas pessoas, e se a gente não tivesse rompido, que eu acho que isso já foi rompido, nossas lojas estariam sendo saqueadas. Porque o nego ia dizer que a gente foi ladrão naquela época. E nós não fomos ladrões. Nós fomos heróis. Esse foi um grande medo, Marco, também, né, de todos os medos que nós passamos aqui, né, que é a preocupação em manter as lojas abastecidas, e um grande medo que nós tivemos foi de voltar esses saques, foi um pesadelo, mas graças a Deus acabou não acontecendo, né? E graças a Deus o Fábio fez um evento, certo? E assim, eu tenho 1 minuto para falar e vou terminar, não vou cortar até a sua fala, seu Luiz, se o senhor me permite. Sim. O Fábio,
Eu costumo dizer que o Fábio é um grande homem, e o senhor é um grande homem, só que o Fábio usa mais isso do que o senhor, de um lado. Eu costumo dizer que o Fábio Queiroz, se ele não resolve, ele conhece quem resolve. Conhece. Certo? Mas eu não sabia que ele conhecia realmente quem resolve. Eu só fui saber quando ele fez aquela live embaixo do Cristo. E ali eu falei, esse cara também conhece que nem o seu Luiz quem resolve. E, irmão, vou dizer para vocês, está acabando meu tempo. Se alguém que está assistindo a gente aqui está desesperado, porque já entrou nessa pandemia em crise e está achando que vai quebrar, você não vai quebrar. Mas se você quebrar, não acabou. Se você não perder a esperança em Deus, a capacidade que Deus te deu, a tua família e a esperança na volta de Cristo Jesus, você não perdeu nada, que a gente constrói tudo de novo. De novo. Nossa. Então, não fiquem desesperados. Não fiquem desesperados. Meus contatos estão aí. Você pode não ser meu cliente, mas se tiver algum problema, liga para mim. Eu vou te atender. Nem que seja para chorar contigo. Nem que seja para chorar contigo. Você não está sozinho.